Fala trader, boa noite pessoal. E aí, como é que vocês estão? Como é que foi o dia de vocês? Como é que foi o dia de operações, né? Hoje mais um dia, na minha opinião, bem complexo, né? Um dia, na verdade, galera, sempre que a gente tem dias laterais, eu vejo como dias mais complexos de se operar, né? Porque são dias que você tem que estar disposto a gerenciar a operação, ter mais paciência, né? Guardar ali momentos de melhores possibilidades. A gente sabe que não existem trades perfeitos, né? Como o Brooks fala, mas é, aguardar um momento onde a gente pode pegar alguma movimentação melhor, né? Aguardar a melhor probabilidade do mercado ao nosso favor para a gente tentar fazer algo, certo? Então, dentro disso, vi hoje o dia como um dia bem complexo, mas a gente tem que operar todos os dias da mesma maneira, né? Então, assim, a gente sempre tenta ter a mesma abordagem, a mesma paciência, esperar a região certa, o gatilho, né, certo? E simplesmente fazer o que deve ser feito, beleza? Pessoal, vamos para o nosso gráfico aqui, ver o que que a gente enxergou de movimentação hoje, beleza? Começando aqui, primeira barra do dia, a gente teve uma barra, um preço abriu em gap, certo? Só que nós estávamos aqui basicamente numa região de lateralidade, se contar os dias anteriores, beleza? Então, essa região aqui era uma região bem complexa, uma região onde seria complicado fazer algum tipo de operação. O mercado abriu com gap. Uma boa barra de baixa aqui, ela seria aquele nosso setup, só que aqui a gente já está bem próximo à mínima do dia anterior, no caso da sexta-feira, beleza? Então, assim, aqui seria mais uma região onde a gente deveria procurar por compras e não por venda. Então, se essa barra fecha aqui abaixo, seria um gatilho, seria uma boa barra de sinal, porém uma região ruim para operar. E aí pode ser que esse preço desenvolva aqui? Cara, pode ser, né? O preço pode fazer o que ele quiser nessa região, né? Ele poderia simplesmente fechar na mínima e já meter aqui várias barras de baixa. Só que, em contexto geral, no estudo da movimentação do preço, não seria uma venda de maior probabilidade, certo? E aí, quando essa barra fechou aqui, nós tivemos uma nova tentativa de vendedores nessa região, não conseguindo romper a mínima do dia, deixando aqui um fundo duplo nessa região, onde seria uma região onde nós estaríamos procurando por compras pelo fato de ser mínima do dia, regiões de suportes, né? Digamos assim, regiões de suporte, certo? E aí o preço deixou aqui um gatilho de compra, tá? Então aceitei a primeira compra nessa região. E aí, pessoal, vamos lá. Aí aqui, explicar para vocês aqui o que que a gente realmente fez. Compramos nessa região. Nosso stop técnico abaixo da barra 6, certo? Só que a gente sempre conversa essa questão, pessoal. Eu fiz uma compra aqui. Quando a barra sequente, a barra seguinte da minha compra é um doji, isso já me dá um contexto de atenção, tá? Porque quando a gente compra aqui uma boa barra de compra como essa, a premissa é que ela encontre compradores aqui e venha fazer um teste pelo menos da máxima, né? Da abertura aqui no caso, certo? Só que não foi o que aconteceu. Compramos, a barra seguinte foi um doji. A partir desse momento eu já fico atento. Meu stop técnico aqui, como eu falei para vocês, caso viesse, comprei aqui, venha uma barra de baixa que feche abaixo dessa mínima, eu stopo cheio. Mas caso isso não aconteça, nós temos um doji, nós temos uma boa barra de baixa, nós temos um contexto de lateralidade, então esse preço poderia simplesmente vir testar essa região de mínima
novamente. A barra 8 é uma boa barra de venda. Outro detalhe, se nós temos aqui uma barra que indica lateralidade, essa região é uma região de 50%, então é uma região onde a gente basicamente procura estar realizando e não fazendo operações. Então, todo esse contexto aqui, barra 8, uma boa barra de venda. Se ela tivesse sido acionada aqui, eu já teria encerrado a operação. Barra 9, uma barra de compra, acabei permanecendo na operação. Barra interna. E aí, a premissa aqui, em caso de rompimento, é que ele faça uma projeção dessa barra para baixo, certo? Só que aí, acabei estopando aqui, o preço voltou e desenvolveu. E aí, aqui a gente estopou com uns 200 pontos, mais ou menos. E tá tudo bem, galera, não tem problema. Por quê? Porque, beleza, aqui a gente estopou, o preço desenvolveu, veio buscar abertura, certo? Aqui tinha a abertura do mercado à vista também. Só que, muitas vezes, isso aqui, ele simplesmente vem testar novamente essa região de mínima. E aqui eu estava com a minha mão cheia, então eu não tinha como gerenciar essa operação, adicionando mais contratos aqui abaixo por conta da lateralidade. Então, eu simplesmente estopei aqui nessa região, esperei mais movimentação do preço. Pelo contexto de lateralidade, aqui poderia ser até uma outra compra, só que no meio da lateralidade a gente simplesmente esquece isso aqui, tá? Esquece esse tipo de compra. De qualquer forma, abertura do mercado, o preço veio buscar novas máximas. A partir desse momento aqui, nós pensamos o quê? Se o preço está fazendo novas máximas, a gente pensa mais numa possibilidade de compras, tá? E aí, só que não deixou nenhum tipo de gatilho, a barra aqui também não conseguiu. Outro ponto importante que nós conversamos até no grupo que a gente opera pela manhã. Um ponto bem importante que nós conversamos aqui, pessoal. Essa região aqui é a região de abertura do dia. Então, ela seria uma resistência bem importante que, para que esse preço desse continuidade, pudesse pagar projeções para cima, ela precisaria ser rompida. A barra 13, pessoal, ela foi uma ótima barra de compra em algum momento, porém ela fechou uma barra com menos de 50% do corpo e falhando o rompimento da abertura, certo? Logo, isso aqui a gente cancela ali aquela possibilidade de buscar projeções nesse primeiro momento, tá? Porque não tivemos nenhum rompimento. E como nós temos contexto de lateralidade, é algo que a gente sempre conversa. Topo duplo, cunha, segundas entradas L2 e H2 são de maiores probabilidades, certo? Outro ponto crucial em lateralidades, venda alto, compre baixo, certo? E aí o preço simplesmente veio fazer o quê, pessoal? Uma nova mínima, tá? E aí, quando fez essa nova mínima, deixou uma ótima barra de venda aqui, só que baixo na lateralidade, certo? O que precisaria aqui nessa região, pessoal? Para a gente conseguir pensar numa possibilidade inicial de projeções, rompimento, né? A barra 19 até foi uma barra de rompimento, mas a barra 20 não deu continuidade, ela só armadilhou vendedores, foi buscar novamente a região da máxima da lateralidade, né? E aí depois disso, vendedores que estavam aqui, com certeza adicionaram aqui com outros vendedores e vieram buscar novamente a mínima e aí acabaram fazendo aqui, pessoal, uma nova mínima no intraday. E aí a partir desse momento, quando nós temos aqui uma nova máxima, uma nova mínima, nós temos essa configuração aqui, pessoal. É só uma questão de mentalizar, tá? No geral, entenda como lateralidade, mas nós temos nova máxima, nova mínima, nós temos um triângulo expandindo. E triângulo expandindo, pessoal, ele é simplesmente um tipo de lateralidade. E vou, sendo bem sincero, na minha opinião, é um tipo de lateralidade que mais armadilha compradores e vendedores. Por quê? Porque ele faz nova máxima, as pessoas acreditam que ele vai romper, os traders acreditam que vai romper e compram rompimento. Ele faz nova mínima, deixa uma barra como essa aqui, por exemplo,
Essa aqui é a clássica barra aqui, armadilha vendedores, como a barra 19. Traders que acreditam nesse rompimento pós uma barra forte saindo da média móvel, vende nessa região acreditando que o preço vai romper aqui e o preço simplesmente armadilha vendedores e volta para buscar nova máxima. Outro detalhe interessante aqui que a gente sempre conversa: muito pavio para cima, muito pavio para baixo, barras sobrepostas, pouco deslocamento de preço, barras de tendência que fecham próximo da sua mínima, que são revertidas de maneira imediata. Pessoal, quando vocês começarem a ver isso, já esqueçam operar movimentações grandes e pensar de maneira imediata em rompimentos, porque isso aqui é sinal clássico de lateralidade e são detalhes que faz com que muito trade perca dinheiro, muito trader, tá? Trade é a operação. Muito trader perca dinheiro, porque ele está focado, quem opera candles, né, claro, ele está focado no fechamento da barra e ele vê uma ótima barra de baixa que fecha próximo da sua mínima, saindo da média móvel. Só que ele não enxerga as barras que estão à esquerda, que é o nosso contexto, certo? Dando continuidade, quando o preço vem buscar uma nova mínima em forma de uma, duas, três puxadas, nós temos uma cunha. E aí aqui, pessoal, é a nossa compra oficial do dia. O que aconteceu aqui nessa região? Eu estava tirando um print para eu enviar lá no grupo, e aí o preço simplesmente fechou aqui, a barra já veio aqui em cima. E aí, quando eu voltei para o gráfico eu coloquei que se fechasse uma boa, ia colocar se fechasse uma boa compra seria uma boa barra, seria uma ótima compra. Só que quando eu voltei o preço já estava aqui em cima. E aí, simplesmente acabei comprando mais caro aqui nessa região, tá? Quando o preço chegou nessa região aqui, que para análise técnica é região de 61 de Fibo, eu fiz uma parcial e gostaria de fazer a minha saída aqui nessa região, pelo menos, tá? E aí, o que aconteceu? O preço simplesmente falhou. Como era a região de 61, acreditava que esse preço poderia simplesmente vir fazer um teste da mínima novamente. Encerrei o restante dos meus contratos aqui. Acabei saindo com essa parcial aqui, tá? E aí o preço deixou outro detalhe, que nós temos aqui uma premissa. Quando nós temos uma cunha, pessoal, a premissa de uma cunha, quando ela consegue renovar uma inflexão, que seria isso aqui, seriam duas pernas, perna 1, perna 2. O Brooks chama isso de correção TBTL, né? 10 barras, duas pernas. Então, poderíamos ter teria uma boa probabilidade de que a gente tivesse uma segunda perna após essa correção. Só que a gente não sabe até onde vai ser essa correção, se ela vai vir aqui. Se ela romper essa região, a premissa deixa de valer, mas enquanto ela poderia vir até mesmo aqui embaixo, fazer um fundo duplo aqui, fazer uma nova máxima aqui para pagar a premissa, certo? Ela fez uma correção em região de basicamente 50% dessa perna aqui, teste da barra de entrada, e aí acabei comprando novamente aqui e fiz a saída aqui nessa região de 61 novamente, tá? E aí o nosso dia hoje foi lucrativo, foi bom, né, digamos assim, apesar de todo esse contexto lateral, certo? Um dia bem complexo, porque se você olhar, nós temos barras gigantes, barra com muito pavio, então é o tipo de dia que você tem que ter paciência, tá, galera? E outro detalhe aqui, pessoal. Nesses dias, o Brooks até ensina um tipo de gerenciamento que seria o seguinte: se você comprar aqui abaixo ou comprar aqui, compre com uma mão pequena, porque você pode ter que estar disposto a adicionar mais contratos abaixo. Eu particularmente não faço muito isso, mas é um tipo de gerenciamento que eu acho bem válido. Se você, por exemplo, você vendeu, sei lá, essa barra 16 aqui, você fez uma parcial aqui. Quando o preço chega aqui em cima,
você não precisa encerrar essa operação, porque o contexto é de lateralidade. Você pode esperar ou uma boa barra de sinal para vender novamente, ou até mesmo vender por ordem limite, tá? E aí é algo que eu realmente ainda não faço. Quem sabe daqui a um tempo a gente não começa a fazer uns backtest, validar esse tipo de operacional dentro do nosso índice, né? Para a gente tentar administrar de alguma outra maneira. Mas esse foi o nosso dia. E aí, a partir daqui, eu já não estava mais no mercado, aqui já era quase meio-dia. Mas aí, nós tivemos ainda aqui, depois daquela correção das duas pernas, nós tivemos aqui um repique de baixa e depois o mercado voltou para testar a máxima novamente. Topo duplo, um bom gatilho de venda. Ainda pagou aqui alguns bons pontos para quem veio buscar aqui aquela mínima novamente, né? E aí depois disso o mercado simplesmente veio descendo dessa maneira, né? Meio lateral como foi em todo o dia de hoje, né? Então, não tem muito o que falar. Se a gente parar para analisar, a gente vai ver inúmeros setups aqui, tanto que eu nem marco todos. Você pode enxergar uma cunha aqui, você pode enxergar um fundo duplo, uma boa barra de sinal, você pode enxergar outra cunha, você pode enxergar topo duplo, só que tudo isso na região de 50%. Então, assim, é muito complicado de operar nessas regiões, porque teste ou tentativas de rompimentos nas extremidades são bem comuns. E, na grande maioria das vezes, sendo mais específico, 80% das vezes eles vão falhar, como diz o Brooks. Beleza? Outro detalhe aqui que eu deixei marcado aqui, galera, é o seguinte. Eu deixei marcado aqui a máxima da lateralidade, a mínima da lateralidade e uma região de 50% da lateralidade, beleza? E aí, por que que eu deixei isso? Pessoal, em lateralidade, vocês sempre tenham tracem essa ideia, tá? Mantenham essa visualização. Por que que eu estou falando isso? Porque quando você consegue identificar que vai ser um dia lateral, a gente procura por compras no terço inferior, tá? Nós procuramos por vendas no terço superior e região de 50% é região para fazer realizações, tá? Então, compre aqui nessa região, no máximo aqui nessa região, saia das operações em região de 50% ou na região aqui superior em caso de compra, na venda a mesma coisa. E aí, isso aqui já está bem mastigado, né? Mas por que que eu estou falando isso para vocês, pessoal? Porque muitas vezes, galera, a gente esquece de ver esse contexto macro e a gente acaba olhando isso aqui, ó. Vamos lá. A gente acaba focando na construção da barra. E a gente esquece de ver que a gente está numa região de 50%, a gente esquece de ver que a gente está numa região de mínima, a gente não para olhar que a gente está numa região de máxima e acaba comprando aqui nessa região, ou comprando essa barra e o preço simplesmente devolve, entende? E aí é uma coisa que a gente já falou até algumas vezes e que é o seguinte, que você deve enxergar a árvore e não somente as folhas. Porque se você parar para olhar aqui dentro, você vai ver inúmeras operações aqui, vários gatilhos, vários motivos para comprar ou vários motivos para vender, e é onde os traders mais perdem dinheiro, beleza? Então, a partir de hoje, vamos ficar atento no contexto macro para trazer para o micro e a gente entender em qual região nós estamos. Eu até coloquei eu acho que no vídeo anterior, aquela sequência que eu utilizo, né, galera? Que é o seguinte: primeiro, a gente entende o contexto, tá? Se nós vamos estar numa lateralidade, numa tendência, em que ciclo de mercado nós estamos. Depois da gente entender o contexto, a gente procura as regiões onde
existem suporte, resistência, possibilidades, projeções, tá? E aí, por último, a gente olha para o gatilho de compra, beleza? Ou gatilho de venda. Beleza, pessoal? E esse foi o nosso dia de hoje. Alguém quer falar alguma coisa sobre o dia de hoje aí? No Discord, alguém quer falar alguma coisa sobre o dia, o que que fez, alguma coisa? Não? Beleza, então. Pessoal, eu vou abrir agora aqui o Profit aqui, tá? Deixa eu colocar no Profit aqui para vocês, para a gente tentar falar um pouquinho sobre as probabilidades do dia seguinte, beleza? E aí, como eu conversei no grupo com o pessoal lá, galera, a gente vai traçar uma ideia, porém, não levem isso, pessoal, não levem isso como uma verdade absoluta, beleza? A gente fala das probabilidades para o dia seguinte para a gente ter ali um norte, mas como o pré-mercado, essas probabilidades, eu falo do gráfico diário, então pode ser, galera, que para isso acontecer demore algum tempo, tá? Pode ser que não seja de maneira imediata, demore alguns dias, né? Então, entendam apenas como probabilidades e não como verdade absoluta, beleza? Abrindo aqui o Profit aqui, para a gente trocar uma ideia sobre o que pode acontecer nos próximos dias. Eu sempre gosto de analisar os próximos dias a partir do gráfico diário, tá? O que acontece no dia a dia, a gente fala no intraday, a gente vê ali no gráfico, nos 5 minutos, tá? Então, eu tinha conversado até com os meninos na sala que nós tínhamos o seguinte: nós tínhamos aqui uma possibilidade de cunha, tá? Ou até mesmo um canal de alta em forma de bandeira de baixa, tá? Nós tínhamos aqui, em alguns dias, o preço formando aqui um triângulo barra interna. E aí, pessoal, quando nós tivemos isso aqui, eu falei pro pessoal que seria seria um modo rompimento, certo? E quando nós temos um modo rompimento, pessoal, ele geralmente paga projeções. É uma premissa, tá? De pagar projeções. E aí o preço simplesmente rompeu essa região aqui, tá? Deixou esse gap aqui em aberto. Isso indica o quê? Um rompimento com força dos vendedores, tá? O dia anterior, que foi a sexta-feira, nós tivemos aqui uma barra doji. E aí foi algo até que nós conversamos bastante. Nós falamos, pessoal, é o seguinte, depois de um dia amplo, a gente ter um dia como uma barra doji, como uma barra menor, é de maior probabilidade, tá? E aí eu até citei uma frase de uma amiga trader que fala o seguinte, que depois do dia do amor vem o dia da dor. Geralmente, quando a gente tem um dia amplo, nós temos um dia que é seguido por lateralidade. O dia de hoje, pessoal, ele foi um dia totalmente lateral também, e foi um dia que ficou contido dentro da barra de sexta-feira, tá? Então, a gente continua ali com a possibilidade de lateralidade. E aí, a partir desse momento, o que a gente espera? Uma premissa que a gente tinha com esse rompimento aqui, pessoal, era que o preço pagasse essa projeção aqui, que seria a projeção do triângulo, tá? A projeção da barra interna ele já pagou. Uma outra probabilidade seria essa projeção do triângulo aqui, que é essa que a gente já tem marcada aqui no nosso gráfico.
E aí, essa projeção, ela vem buscar exatamente a mínima da tendência anterior. Se a gente levar em consideração que nós estamos em uma tendência de baixa e o preço veio fazer aqui, compradores conseguiram pelo menos uma barra acima da média móvel, nós temos um gap de média. A premissa do gap de média é algum teste da mínima da tendência, que pode ser inferior, igual ou abaixo, né? No caso, pode vir abaixo da mínima da tendência, pode vir aqui igual à mínima da tendência, deixar um fundo duplo nessa região, para depois tentar uma reversão majoritária. Ou ele pode ser abaixo. Então, a partir desse momento aqui, depois que nós tivemos esse rompimento, em qualquer região dessa aqui, a gente pode lateralizar e o preço voltar a subir, tá? E aí nós teríamos uma reversão majoritária da tendência. Nós temos aqui também essa possibilidade de cunha, que seria uma bandeira de baixa em forma de cunha na média móvel. E aí nós temos aqui gaps que estão abertos aqui abaixo, gaps entre barras, né? Uma possibilidade de alvo, caso o preço demonstre algum tipo de gatilho lá, algum tipo de setup de venda, seria esse alvo. Essa mínima aqui também seria uma mínima interessante. E depois disso, a projeção do triângulo que nós temos aqui em cima, tá? Seriam alguns alvos que a gente consegue enxergar para os próximos dias, tá? Se eles vêm aqui, a gente não sabe, porque nós temos aqui basicamente conflitos de setups, tá? Mas se a gente analisar as confluências, eu vejo uma probabilidade maior para vendedores. Levando em consideração o fechamento do dia de hoje, o preço fechou contido no dia anterior. Então, amanhã a gente precisaria verificar se nós teríamos esse rompimento ou não, tá? Ou se o preço vai continuar dentro dessa lateralidade aqui, beleza? Outra coisa, que a nossa bandeira de baixa aqui, ela simplesmente tá baixo nela, né? O preço tá baixo na nossa bandeira. Então, uma correção até aqui em cima novamente seria algo plausível. E aí nós temos essa cunha, se ele corrigir até aqui acima, nós teríamos aqui uma correção. Caso o preço falhe esse rompimento, deixe esse tipo de correção aqui acima, nós teríamos aqui uma cunha e deixe algum gatilho aqui, né, nessa região nos próximos dias, nós teríamos aqui uma cunha com topo duplo nessa região. E aí seria um gatilho até de maior probabilidade, beleza? Isso são as possibilidades que a gente enxerga aqui para os próximos dias, tá? E voltando para os 5 minutos, o nosso dia hoje totalmente lateral, como vocês podem ver, a gente fechou basicamente dentro do range da lateralidade do dia anterior, né? Então, a gente precisa ter atenção nas máximas e nas mínimas do dia anterior, porque um rompimento pode pagar algum tipo de projeção, beleza? É basicamente isso que a gente consegue ver para o dia seguinte. Então, fiquem atentos às regiões de mínimas, regiões de máxima. Caso o preço abra rompendo alguma dessas regiões com um gap aqui acima ou um gap aqui abaixo, pessoal, a gente precisa ver como vai ser esse rompimento, a qualidade do rompimento, tá? As médias, com licença. As médias vejo que estão totalmente flat, tá? Nós temos preço trabalhando acima da média, preço trabalhando abaixo de média. Então, nesse momento, a gente pode até tirar as médias do nosso gráfico, que elas não fazem nenhum tipo de sentido operacional nesse momento, tá? E aí, inclusive, a nossa média de um tempo gráfico maior, que é o que indica ali uma tendência no macro, vocês podem ver que ela está totalmente lateral, tá? Então, a gente trabalha com o contexto de lateralidade para o dia seguinte, tá? Até o momento, tá? Quando o preço abrir amanhã, a gente não sabe como vai se comportar, por isso que eu falo para vocês, pessoal. Essa análise que a gente faz de pré-mercado do que pode acontecer no dia seguinte são hipóteses, mas a gente vai saber a real movimentação do preço conforme as barras vão se formando, beleza?
Não sei se alguém conseguiu ver alguma coisa disso no Discord, porque agora que eu tô vendo aqui que sumiu lá, né? Mas enfim, vai estar gravado aqui no YouTube. E aí é isso. Se alguém quiser falar alguma coisa, fique à vontade. Senão, eu vou encerrar agora. Beleza? Tudo certo? Tudo certo? É isso, pessoal. Valeu, obrigado e até amanhã estaremos juntos novamente.